Então, ela tem um sentido realmente de propósito, alguma coisa para. Pronto, a tradução seria essa. Porém, ele vai dizer, na hora que você olha o contexto ali de Mateus 3 e 11, você não deveria traduzir como propósito. Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje um tema polêmico aqui, já trouxe ele no canal, mas vou trazer aqui também adicionando alguns outros elementos, novos elementos a esse tema, né, que foi um tema que a gente já discutiu em grupos, assim, também já trouxe vídeos no canal aqui a respeito dele, que é a análise de Mateus capítulo 3, versículo 11, né, com o seguinte tema: o batismo lá de João capítulo 3, versículo 11, aquele batismo de João, ele é para ou ele é por causa do arrependimento, né? Com certeza aí você já pode digitar nos comentários aí que o batismo lá para arrependimento, ou você pode comentar que ele não é para arrependimento, né? A questão, quando a gente olha as nossas traduções, né, na sua maioria, nós encontramos esse batismo que ele é para arrependimento. Esse para, né, pode indicar exatamente o propósito que esse batismo tem, né? E aí a gente, mesmo na nossa cabeça, teologicamente, dizendo que esse batismo ele não é para arrependimento, mas o que está colocado na tradução é basicamente isso. Aí você precisaria dar outra explicação do que significa esse para. Não, esse para ele não significa exatamente o que está escrito, ele significa outra coisa. Então, essa tradução é uma tradução bem complexa, né, que eu sempre, quando leio Mateus ali, eu fico a pensar sobre ela, e é uma tradução que eu acho suspeito, uma tradução difícil, né? A gente vai estar trabalhando um pouquinho ela aqui nesse momento. Bom, então nós temos, se esse batismo ele é para, o que ele representa? Se ele é para, ele representa propósito. Por exemplo, Jesus foi entregue para ser crucificado. Ou ele foi crucificado porque foi entregue. Então, claramente você vê uma ideia da mesma palavra grega que vai gerar tudo isso aqui. Essa mesma palavra grega vai estar sendo usada ali em Mateus para dizer que Jesus foi entregue para ser. Ou seja, o propósito de ser entregue é para ser crucificado e não o contrário. Beleza, então aí você tem tranquilamente essa questão, né? Então nós temos outra questão: se esse batismo de João ele não é para, mas ele é por causa, né? Por causa do arrependimento, então nós teremos já outra situação. Não é mais propósito, o foco não é mais em propósito, mas o foco é basicamente na causa, né? A causa, a razão. Por que eu tenho que me batizar, né? Qual é a razão desse batismo? Então, esse batismo já é por causa do arrependimento. Então, isso estaria de acordo com a teologia cristã, né, em geral, mesmo sendo Mateus ali estando ainda num período da lei, né? Você pode verificar Mateus capítulo 8, você entende que Mateus ainda mesmo no Novo Testamento ele está se desenrolando no contexto da lei, que até o Cristo está dentro do contexto da lei, vai ser entregue conforme a lei, tudo conforme a lei, né? Então você tem basicamente o Novo Testamento ali iniciando em Mateus, porém você está dentro do aspecto da lei ainda ali. Por isso que Jesus disse para o rapaz se apresentar ao sacerdote. O sacerdote nunca mais ele falou isso, né? Aquele rapaz lá do capítulo 8, né? Senhor, se quiser, pode me tornar missão, curar-me, alguma coisa assim. Então, tem essas duas situações. A gente já sabe que a discussão aqui ela vai girar em torno dessas duas possibilidades. Se você vai entender que esse batismo é para no sentido de propósito, você vai entender que é por causa no sentido de causa, né? Então, quando você olha, por exemplo, Mateus 12, 41, você vê Mateus 12, 41 que os ninivitas se converteram por causa da pregação de Jonas, né? Então, ali você não tem como dizer que se converteu para a pregação, não, ele se converteu por causa. Então, você tem as palavras gregas tendo vários e vários sentidos. Então, a gente vai estar apresentando aqui uma questão que talvez você nunca tenha lido isso aqui, né? Se você leu essa declaração, nesse lugar aqui eu não vou citar a fonte, mas eu vou dizer aqui, trazer exatamente a declaração, que é a declaração bombástica de um estudioso, né? E aí depois os TJ, não sei se eles vão comemorar ou se eles vão criticar. Então, se você já leu essa informação, sabe onde ela se encontra, você comenta aqui, diga onde é que ela se encontra, que aí a gente conversa, né? Bom, é isso aqui. A declaração bombástica é o seguinte: ao analisar, por exemplo, essa passagem, um autor, um grande erudito cristão trinitário, ele disse assim: infelizmente, a única tradução que optou
por essa palavra grega eis, que é exatamente uma preposição, que a gente vai decidir aqui se essa preposição seria de causa ou de propósito, né? Então ele vai defender aqui que essa preposição tem um sentido de causa, né? Logo você vai se batizar por causa do arrependimento, né? E não o contrário. E aí ele vai dizer, olha, infelizmente, a única tradução que optou por eis, por essa preposição no sentido de causa, é a tradução do Novo Mundo. Uma tradução corrompida pela crença de que Deus não é trino, né? Então não sei se os TJs aí eles vão comemorar ou se eles vão criticar, porque o autor, que é um trinitário, né, um grande estudioso, um grande erudito, e eu não vou trazer o nome dele aqui, né, a fonte, para não dar munição para quem quiser, né? Se você já conhece a fonte, sabe de onde que é, comenta aqui. Quero ver aí quem conhece aqui, quem não conhece, né? Então, o que ele vai criticar aqui? Ele já entra com infelizmente, dizendo que não era a vontade dele que isso tivesse acontecido, mas aconteceu que, na visão dele, no momento que ele escreve, né, somente a tradução do Novo Mundo tinha ido nessa direção de causa, que é exatamente o caminho que ele defende, né? Isso entra naquela discussão se a TNM ela é uma boa tradução. Ela é boa tradução em muitos textos, né? O problema mais é quando entra na questão de divindade, de Cristo, essas coisas ali, do Espírito Santo, ela começa a desandar, indo mais para um viés teológico do que propriamente um viés técnico, né, da própria língua. É isso que boa parte dos estudiosos dizem, né? Tem estudiosos que defendem, essa tradução tá boa, nesse local aqui tá ok, mas quando bate lá na questão de divindade, doutrina, aí o negócio desanda, né? Por causa da forma como eles acreditam que a divindade é, né? Bom, nós temos aqui, comenta aí você que é TJ, se você vai aplaudir, se você vai criticar, né? Mas o estudioso falou isso aqui. Bom, nós temos aqui a análise de Mateus capítulo 3, né? Versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Isso aqui é o texto que nós encontramos na maioria das nossas Bíblias. Batismo para arrependimento. Pronto. E aqui eu vou tentar ir rápido para não demorar muito aqui, né? Para alguns estudiosos, né? Estudiosos dessa área aí, quem é da área do grego sabe, né, dessas fontes, dessas questões. Esse para, nesse sentido, que é exatamente eu vou estar mostrando aqui que é uma preposição grega, né? A preposição grega, a preposição eis, ela é um marcador de mudança de estado, né? Ou seja, de alguma coisa que não era e agora passa a ser, né? É quase um auristo, né? Um auristo nesse sentido, né? O gnômico, né? Como é que é o nome lá do... esqueci o nome do termozinho lá, né? Que passa de um estado para outro, né? Beleza, mas aí essa partícula, né, na verdade essa preposição, ela é um marcador de uma mudança de estado, né, que indica de ou para, repetiu para aqui, enfim. Mas basicamente o primeiro contato que nós temos aqui é exatamente isso aqui. Então nós temos o texto grego, né? O texto grego ele vai aparecer aqui com um elemento importante. A gente ainda está naquela mesma pegada de estudar o grego, né? Através do Novo Testamento, claro, né? E olhando o texto, aqui nós temos você que estuda grego, que já viu um pouquinho, deve perceber que aqui nós temos o pronome egor, né? Egor é o pronome eu, primeira pessoa, né? Ani em hebraico, né? Primeira pessoa, egor. Esse egor significa eu, né? Primeira pessoa do singular. Egomé rimas baptizo, né? Baptizo aí nós temos ridati, né? En ridati, né? E aqui nós temos o restante, eis metanoia, né? Metanoia, né? Isso é acusativo, forma acusativa aqui no final, indicando que esse substantivo, essa palavra, ela está no caso acusativo aqui, né? Aquilo que a gente sempre fala de objeto direto, enfim, vários tipos de acusativo, mas em geral a gente cita isso só para se livrar da explicação longa, né? Tá, então nós temos aqui o pronome de primeira pessoa, né? Egor, eu, me, né? Certamente, você pode traduzir isso aqui como certamente, mas boa parte dos estudiosos diz que você não deve traduzir isso aqui, não há necessidade de você traduzir. Se você olhar na Bíblia corrigida, com certeza você vai estar lá traduzido, né? Porque a corrigida é uma tradução mais pesada, né? Então isso aí vai estar lá como, por exemplo, certamente ou com certeza, né? Certamente eu vos batizo com água, né? Então, nós temos o me com a ideia de um certamente, né? Algo mais ou menos isso aqui. Mas, em geral, nas traduções, isso aqui não aparece, tá? Essa partícula grega não aparece. Vai aparecer eu, né?
vocês aqui, ó, rimás. O rimás é vocês, é, que aí entra na questão do vos, né? É o vos, né? Que nessa estrutura de pronomes, né? Pronomes é questão aí. Aí nós temos eu batizo vocês, né? Aliás, eu vocês batizo, baptizo, é. E aí nós temos aqui a ideia do o que ele vai usar para batizar. Isso aqui é o que? Um instrumento, né? Isso aqui é o que é isso aqui? Ele vai dizer enrida-te. O que seria enrida-te? E aí nós temos a ideia de eu os batizo em água, né? E existe outra explicação também, e aí antes de chegar aqui, que esse man, que eu estava até esquecendo aqui de falar, mas esse man ele tem uma ideia de compor ações, né? Compor estruturas que vão indicar, essas estruturas vão indicar que na próxima curva ali, mais na frente vai ter uma reviravolta, né? Aquela ideia do mas, né? Que é exatamente aquilo que o João vai transmitir aqui. Eu vos batizo com água em água aqui, ó. Né? Cadê o en aqui? Pronto, nós temos o en aqui. Esse en é exatamente uma forma dativa, né, uma estrutura dativa. Então, o instrumento que ele usa, o local, qualquer coisa. Tem várias funções para isso aí, né? Mas aqui eu vos batizo em água ou com água, depender como você vai traduzir isso aí, né? Aqui corrente você vai puxar aí, né? Então, tem essas questões. Então, eu vos batizo com água. A tradução aqui apareceu com água. Poderia ser batismo em água também, pela forma da estrutura do en, né? Mas aí você tem essa tradução, a tradução que a gente conhece mais. Eu os batizo com água para arrependimento, que é exatamente aqui, metanoia, né? Então você já tem o problema aqui. E esse man, ele vai indicar que depois dessa estrutura, né, dessa estrutura da frase toda, vai ter uma reviravolta, vai ter um contraponto, né? Que é exatamente o que vai dizer. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, né? Essa ideia aí. Deixa eu ver aqui. O man, né? Ele traz é um marcador de contraste, né? Já coloquei aqui. O que mais nós teríamos? Aqui nós temos a preposição eis, né? Essa preposição aqui vai gerar todo esse problema que justifica o vídeo aqui, né? Deixa eu ver, cadê os marcadores? Essa preposição grega aqui, ó, ela que vai causar essa escolha, né? O tradutor vai escolher se ele traduz como que o batismo é para arrependimento ou se ele traduz como o batismo é por causa do arrependimento, né? Essa é uma decisão do exegeta, do intérprete do texto. Não é necessariamente uma decisão gramatical, como a gente vai ver aí, inclusive um gramático falando isso. Olha, esse aqui é com o intérprete, né? Esse aqui não é um elemento gramatical que vai decidir se é o intérprete, vai escolher o que ele vai fazer nesse caso aqui. E aí nós temos já a primeira questão, né? Aqui nós temos o eis aparecendo a preposição e vamos avançar um pouquinho, tá? O que mais que eu poderia falar sobre aqui? Nós temos outra questão interessante aqui, que é basicamente isso aqui, ó. Aqui nós temos no verbo, o verbo já está implícito, esse finalzinho aqui, esse ômega, ele já vai indicar que esse verbo está no presente do indicativo, né, ativo, o presente, e no verbo, assim como no português, já está colocado de forma elíptica, né, o sujeito, né? No verbo está já colocado o sujeito. Por exemplo, falo. Quem fala? Eu. Não preciso dizer que eu falo, né? Posso colocar eu, mas nesse caso do grego, ele não precisaria colocar esse ego aqui, ó. Ele não precisaria colocar aqui eu. Ele poderia muito bem só dizer aqui, eu baptizo, né? Certamente vocês batizo vocês, né? E aí, na tradução, você puxaria um pronome. Deixa eu limpar aqui, que já tá ficando sujo aqui. E aí, na tradução, você puxaria o pronome, né, o sujeito, né, que está aqui nesse verbo já de forma elíptica, de forma embutida nele pela terminação, né, o sujeito chamado desinicial, e você o traria para cá, poderia trazer para cá, né, para dar essa estrutura mais tranquila aí no português. Então, e aqui geralmente quando você faz esse tipo de coisa, você quer dar ênfase, né, aqui. Então, ao que parece, ele está chamando para si aquela parte de eu aqui, eu batizo com água. E aí vem o man para dar essa informação que logo mais você vai ter esse contraste. E ele quer exatamente fazer esse contraste como é exatamente o que ele vai fazer, né?
Então, essa parte ela é interessante, né? E aqui, não vou explicar os outros termos, porque até em outros vídeos já expliquei esse versículo aqui também, né? Então, não vou entrar muito em questões aqui não tão proveitosas para agora. Aqui embaixo nós temos um particípio, né? Erhomenos, né? Ou seja, aquele que vem, né? Aquele que vem. E aqui nós temos esse teros, né? Que é a ideia de comparação de superlativos. Ele é maior, né? Esse tipo de comparação. Ele é maior do que eu, né? O que vem, né? Erhomeno, né? Erhomenos, né? Que é um particípio passivo, né? O men passivo. Então, o que vem após mim é maior do que eu. E aí, também não vou explicar esse texto, porque já expliquei isso aqui em outro momento, em outro vídeo. E aí nós temos aqui exatamente, ó. Eu batizo vocês com água para arrependimento, né? Passando, acho que eu voltei aqui. Pronto, nós temos uma locução aqui prepositiva, né? Uma locução eis, metanoian, né? E aí nós temos o que mais aqui? Algumas tradução da preposição eis. Essa preposição, ela tem várias atuações, vários significados, várias possibilidades de tradução. Vale dizer que eu olhei em uma certa gramática por aí, e em alguma gramática você às vezes nem encontra a preposição eis. Imagine você encontrar esse tanto de funções que ela tem, né? Então, se você está lendo uma gramática básica, na maioria das gramáticas básicas que você vai ler, você nem vai saber que o eis tem essa função, né? Ele vai ter outras ideias ali que você já vê naquela tabela que eu expliquei das preposições ali e tal. E aí, o eis e o ek, né? O eis para dentro, o ek para fora, né? Então, você vai ter essa ideia de para dentro, né? É o básico que você vai conhecer. Aí, quando você vai para um grego mais intermediário ali para frente, aí você vai ver que existem várias funções. Essa preposição ela pode assumir várias funções, por exemplo, temporal, pode assumir uma ideia espacial, referencial, né? De vantagem também, desvantagem, lugar, enfim. Tem várias questões aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Nós temos a ideia de oposição, nós temos a ideia de adjunto de modo, nós temos a ideia de resultado, propósito, nós temos causa, e ficaremos com esses dois elementos aqui para a gente tratar, né? Aqui no vídeo a gente vai ficar nesses dois elementos. Essa preposição, ela é de propósito, ela é de causa, ela é de quê? Então, essas duas opções aqui para a gente ver aqui. E já deixa nos comentários o que você acha, qual a melhor tradução dessa e por que. Deixa aí o motivo, a circunstância, a razão, porque você acha que é isso, né? Bom, nós temos aqui Mateus capítulo 3, versículo 2, né? A gente vai passear um pouquinho no texto aqui. E ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então existe uma ordem de Jesus, João, quando começou a pregar, já disse, arrependam, né? Porque está próximo o reino. Então, para além de qualquer outro tipo de batismo, né? Que até um tradutor Haroldo, ele, em vez de colocar o batismo, ele coloca mergulho para não associar esse batismo ao batismo cristão, né? Porque já está carregado de outras ideias. Quando a gente entende batismo, pensa batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, essa coisa toda. Então ele traduz por mergulho, né? Do mergulho em vez de batismo, para descaracterizar um pouquinho dessa ideia teológica que nós já temos, né? Então, isso na cabeça dele funcionaria assim. O 3, pois, é a João, que se refere ao que foi dito por meio do profeta, né? Através do profeta, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Isso aqui é cultural, que quando um governante ia visitar algumas regiões, alguém à frente ali, planando, né? Arrumando a estrada para conseguir chegar a carruagem até lá, né? Isso é questão cultural também, né? Você entende pelo elemento cultural. Questão 6, e confessando os seus pecados. Então você vê aqui você tem a ideia de ele confessando os pecados, ele é batizado, mas como que ele é batizado? Confessando os pecados. Confessando o pecado, era batizado. Então você tem aí essa questão que a gente não vai entrar o que está por trás desse texto, né? Os elementos aí. Então, confessando o pecado, né? Aí você tem alguma coisa presente, pode ser um particípio, pode ser um verbo no presente, mas supostamente você teria aí, possivelmente, um particípio aí, que estaria dando esse reforço, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão, né? Bom, então, confessando os pecados, ele era batizado confessando, e não o contrário, né? Não era batizado depois confessava, enfim, nada dessa ideia. Então,
essa ideia aqui, versículo 7, quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, né, objeto indireto, no grego isso aqui é muito provável estar no dativo, indicando objeto indireto, né, ele disse-lhe, né, aí tem aqueles verbos lá, aquelas estruturas eipen, né, eipen autó, né, disse para eles, né, ou então autó ou coisa do tipo, enfim, né, disse para eles. Então, o que ele diz para eles? Raça de víbora, quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir, né? Então, estão indo para o batismo. Se esse batismo fosse para arrependimento, não seria correto batizá-los e depois eles iriam se arrepender, né? Mas, enfim, vamos questionar agora não, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, eu tenho que produzir um fruto digno de arrependimento, né? E aqui nós temos aquela ameaça, e o machado já está posto à raiz da árvore, portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. As ameaças estão aqui. Tem que produzir fruto. Quando você observa algumas questões, algumas traduções, você tem a corrigida, né? Em verdade, eu não falei que aqui você tinha a corrigida traduzindo aquele mena, com certamente, ou em verdade, né? Em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Então, o arrependimento aqui na ARC, né, corrigida, é para arrependimento. Isso aqui na Almeida, né, Almeida atualizada, eu vos batizo com água. Veja que ele não traduz aqui o men, enquanto que a corrigida traduz o men, lá do início que eu expliquei, aquela partícula que poderia indicar que certamente, em verdade, tal e tal. A Almeida atualizada, que é de 1959, por ali assim, entre 50 e 60, ela não traduz essa partícula, né? Só diz que eu vos batizo com água para arrependimento. Então, batismo para arrependimento também. A NAA, que é a Nova Almeida, eu batizo vocês com água para arrependimento. Então, não há novidade nenhuma para esses autores. Para esses tradutores, a tradução correta ali deveria ser para arrependimento, né? E aí nós temos claramente essa questão. Será que essa tradução está correta? Será se tem autores que vão refutar isso aqui? A gente vai estar observando aqui no decorrer do vídeo, né? A NVI diz eu os batizo, né? Pegou a palavra vocês e transformou ali num pronome, alguma coisinha ali mais suave, né? Diz eu os batizo para arrependimento, né? Entraria para arrependimento. Então, essa tradução NVI é uma tradução muito boa para arrependimento. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Veja que a NVT, ela talvez trouxe aquilo que os tradutores julgaram, ou o tradutor julgou, a comissão julgou como sendo o sentido do texto. Então, eu batizo os que se arrependem. Veja que essa forma, ela se contrapõe, né? Ela vai de encontro, né? Ela vai bater, né, realmente de frente a frente ali com a tradução para arrependimento. Porque para arrependimento você tem que explicar, mas esse para arrependimento não é necessariamente que a pessoa se batiza e depois se arrepende, não, é outra coisa. Então você vai ter uma explicação para isso. Nesse sentido aqui, não. Isso está de acordo com a teologia cristã e alguém não vai questionar muito isso aqui. Inclusive é isso aqui que está na cabeça de qualquer pessoa que você perguntar se o batismo é para arrependimento ou por causa do arrependimento. A resposta dele vai vir da NVT, você pode fazer essa pergunta em qualquer pessoa. Então, você pode perguntar, então o batismo, ele é por causa do arrependimento, né? Ou ele é para arrependimento? A pessoa diz, não, o batismo é porque você já se arrependeu. Ou seja, você está lendo uma tradução, que às vezes você não percebeu que ela pode estar dizendo uma coisa ao contrário, só que na sua cabeça tem outra tradução, né? Isso aqui eu já perguntei a muita gente e as pessoas respondem exatamente isso. A nova tradução linguagem de hoje diz, eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ok. Essas duas trouxeram aquilo que a comissão julgou, que é o sentido, e que está de acordo com aquele primeiro estudioso lá que eu disse que, infelizmente, somente os testemunhos de Jeová acertaram essa tradução aqui. Então, essas duas traduções estão de acordo com aquele infelizmente lá que o autor, né, que o estudioso disse lá no começo do vídeo, porém, é aquilo que nós encontramos
na maioria das nossas traduções é para arrependimento. Aí nós temos o que diz alguns estudiosos. Trouxe alguns estudiosos, Tom, né? Ele vai dizer, eu os batizo com água por causa do arrependimento, né? Aqui um gramático, um estudioso na sintaxe, né? Um livro sobre sintaxe, ele comentou isso, que a tradução ali deveria ser, isso aqui é bem antigo esse autor aí, que a tradução deveria ser por causa do arrependimento, né? Isso aqui é galera dos gramáticos aí. Já até contei um pouco da história desse sujeito aí, dessa pessoa, dentro da história da gramática grega, no vídeo que eu tenho aí também. Aí nós temos aqui o Carson, também ele vai dizer, frequentemente a preposição eis mais acusativo, né, que é o caso que ela está seguindo, lá no início mostrei que a palavra arrependimento está no caso acusativo, então você tem a preposição mais um caso acusativo, essa preposição, até onde eu lembro, ela aparece no caso acusativo realmente, né? Então, no caso acusativo, sugere propósito, então seria com água. Do ponto de vista do contexto, é improvável, ou seja, o que o Carson está dizendo é basicamente que é a mesma coisa que eu percebo, eu já percebi, que eu percebo toda vez que eu olho nesse texto, eu acho essa dificuldade, né? Esse é um texto que me incomoda bastante, né? Claro, a gente tem algumas explicações para isso, mas é um texto que incomoda bastante, no sentido, ó, o que o Cássio está dizendo é que a estrutura dessa preposição, ok, quando ela se junta, tá no caso acusativo, beleza, então ela tem um sentido realmente de propósito, alguma coisa para. Pronto, a tradução seria essa. Porém, ele vai dizer, na hora que você olha o contexto ali de Mateus 3 e 11, você não deveria traduzir como propósito, né? Seria improvável que isso aí viesse a acontecer. Que é a mesma sensação que eu tenho mesmo entendendo essa tradução, mas eu tenho a mesma sensação que o Carso tem nessa questão, né? Parece uma coisa óbvia assim. Porque no contexto você vê muita coisa dizendo, olha, você se arrepende, depois você vem e tal. Então você coloca ali, você crava uma tradução de por causa de arrependimento, aí fica complicado, né? Aí realmente bagunça a questão. Outro autor falou, né? Eu os batizo com vista a arrependimento contínuo, né? Então eu vou batizar vocês em vista desse arrependimento que parte daqui, né? O aorista que falei no início era o ingressivo, né? O ingressivo que você, da ideia de que você passa de um ponto para outro, tornou-se carne, né? Não era carne, tornou-se carne, esse tipo de coisa, né? Bom, e aí nós temos aqui esse autor. Esse autor coloca que você tem aqui esse batismo deveria ser por causa do arrependimento, com base, né, com vista ou tendo em vista, com base na ideia do arrependimento contínuo, né? Essa parte aqui. Isso é uma tradução interessante, né? Interessante aí. Lembrando que esse autor, o Carlos, também cita, né? Traz uma citação. O Roger, que é como é que chama? A chave linguística, né? Essa alemãzinha aí. Ele vai dizer que o eis, essa preposição grega com o caso acusativo, né? Tem a ideia de tendo em vista. E vai dizer talvez também por causa de. Então nós temos aqui um apoio linguístico dessa chave linguística para a ideia de tendo em vista, que é a mesma ideia, essa primeira ideia aqui, que o último tradutor propôs, que é tendo em vista o arrependimento. Eu não sei que palavra você faria a construção, mas parece indicar que esse tradutor estaria de acordo, esse estudioso estaria de acordo com essa chave linguística, né? Então, batizar vocês tendo em vista o arrependimento contínuo, né? Que é essa ideia. Não sei de onde ele tirou o contínuo, né? Teria que ver ali com o tradutor. Bom, nós temos aqui o Taylor, né? O Taylor, em sua gramática 2014, página 249, ele vai dizer iminentes, ou seja, existe o iminente, aquilo que está próximo a acontecer. Existe o iminente, aquilo que é mais assim, questão de honra, de glória, alguém respeitar, tá? Iminentes gramáticos como Vine, Robertson, Dan e Mann, e também os lexicógrafos Green, né, e Wake, né, e o Taylor também, o Tyler, né, concorda que eis significa ocasião, causa, motivo. Então nós temos aqui uma gama de estudiosos antigos trazendo essa ideia do eis como a ideia de ocasião, causa, motivo. Para nós, causa, motivo seriam as traduções que estariam em acordo com aquilo que a gente vem trazendo aqui
pelo menos levantando a crítica, né? Por exemplo, nós temos alguns, o Taylor continua, né, fazendo um comentário sobre Atos capítulo 2, versículo 38, porque esse texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, está também ligado a uma mesma problemática, né, que é ali de Atos capítulo 2, 38. Então, Roberts, falando a respeito desse texto de Atos 2:38, ele vai dizer somente o contexto e o curso geral do ensino do Novo Testamento podem determinar se para, dentro de, para, em vista de, né? Ou seja, somente o contexto, né? O contexto ali e todo o curso do Novo Testamento, a doutrina geral do Novo Testamento vai ajudar alguém a decidir qual a melhor tradução, se é para dentro de, se é para ou se é em vista de. E ele vai dizer que é a interpretação, ou seja, qual a interpretação correta, sendo, pois, a tarefa do intérprete, ou seja, a tarefa, segundo Robertson, de saber qual a melhor tradução aqui é do intérprete do texto e não necessariamente do gramático, né? Essa é uma questão aqui interessante aí do Roberts fazer essa divisão, né? Aqui não é mais uma questão gramatical, mas é uma questão do intérprete em si. Pegar o conhecimento de grego que ele tem, conhecimento gramatical e outros conhecimentos e decidir a partir do contexto e da visão geral do Novo Testamento o que se encaixa melhor nessa questão. E para você, o que se encaixa melhor? Se encaixaria melhor o batismo para arrependimento ou se encaixaria melhor o batismo por causa do arrependimento, né? E a gente vai ter coisas aqui mais profundas aqui. Então nós temos, deixa eu ver aqui, o Roger, né, tendo em vista, acho que eu coloquei mais um. Nós temos Pinto, né, 2020, página 102, ele vai dizer que ali ele vai trazer essa ideia como causa, né? Vai trazer causa indicando a razão ou a causa da ação do verbo. Então, esse autor também vai sinalizar na questão de uma tradução no sentido de causa, por causa do arrependimento, né? Veja que são gente grandes aqui que estão aparecendo. Nós temos aí mais outros comentaristas, né? Seu batismo é apenas uma expressão e estímulo ao arrependimento. Aqui é um comentário católico, né? O batismo de João não é redundante, né? Mas significa o veículo do batismo, né? O batismo em água, né? Oxford, que é outro comentário também, um comentário crítico de Oxford, né? Aliás, de Alfred, né? Nós temos aqui uma questão. Quem que levanta também a bandeira de que aqui você tem, com esse artigo, né, claro, que aqui você tem que fazer uma tradução talvez melhor, seria a tradução da causa, né, e não a tradução do para arrependimento, mas por causa, ou então em decorrência do arrependimento, é o Manter, né, o professor Manter também. Então, nesse artigo aqui, que não é só essa parte, né, mas ele vai trazer exatamente essa defesa. Só que o Manter também, ele vai encontrar um opositor, e esse opositor seria o Marx, né? O Ralph, né? Ralph Marx. Ele vai fazer uma oposição, uma contra-argumentação a essa informação do Manter e vai exatamente apresentar que os dados que o Manter usa de grego, de fontes fora do extra-bíblico, na verdade, né? Essas fontes não são legais, não são robustas, então e aí ele vai concluir, deixa eu trazer aqui exatamente a citação, fica melhor, né? E ele vai dizer exatamente isso aqui, o Ralph Marx, né? É bem possível que eis seja usado como causal nessas passagens do Novo Testamento, mas os exemplos de eis causal citado do grego não bíblico contribui absolutamente nada para fazer dessa possibilidade uma probabilidade, né? Então, eu deveria sair do nível de possibilidade para o nível de probabilidade, mas no caso, Ralph aqui já vai contrapor esse argumento que os elementos que ele usou do grego extra, fontes extras bíblicas, né, fora do âmbito bíblico, essas fontes não são legais, né? Se, portanto, o professor Manter estiver correto em sua interpretação de várias passagens do Novo Testamento sobre o batismo e arrependimento e a remissão de pecados, né? Por quê? Porque, no caso, o Manter, ele vai dizer que quando você tem eis com essa estrutura, junto com esses verbos aí, junto com essa ideia de substantivo de remissão, arrependimento, essas coisas aí, ele tem essa ideia de causa, né? E aí o outro autor que vai se contrapor ele já vai
minando um pouquinho essa parte. Então ele vai dizer que é possível, pode ser que ele esteja correto, porém, entretanto, todavia, ele está certo por razões não linguísticas. Ele pode estar certo por qualquer outra razão, mas não por razões linguísticas. E a gente traz aqui para a parte aqui um autor muito conceituado no Brasil, que é o Wallace. O Wallace não vai criticar necessariamente o professor Manter, mas vai trazer esse comentário também, vai chancelar isso aqui, não vai rebater nada. Então ele está concordando também que a tradução ali, a tradução de por causa não deve ser tão assim um elemento linguístico, um reforço linguístico, né? Então o Wallace, que é um grande estudioso também, está nesse embate contra esses outros gramáticos e lexicógrafos que afirmam, vários deles afirmam que a maneira correta ali, o mais correto de você traduzir Mateus 3:11 é como causa e não como propósito. Não é para, mas é por causa de, né, em virtude de. E aí nós temos esse choque, né? Então, quem sabe mais grego, quem estaria correto? Wallace, mas os tradutores que assim entenderam, as nossas traduções aparecem assim, ou esses outros estudiosos que também são esses gramáticos, esses lexicógrafos que eu acabei citando. Quem estaria certo? Né? E isso serve exatamente para a gente compreender que quando você avança no grego, você começa a ver discussões e um gramático discordando do outro. Então, se esse gramático aqui está errado porque esse criticou dele, imagine eu. Né? Então você começa a ver porque na cabeça de um iniciante em grego, opa, quando eu souber grego eu vou resolver todas as questões numa pancada só. Não vai, meu filho, não vai. Aqui, no que chegar em cima aí o negócio é bem complicado, é bem complicado. Como eu citei na gramática básica, o ex, até vi gramática que não aparece o ex, aparece lá outra forma assim esquisita e tal. Então o estudante né, deveria ler o ex totalmente, essa preposição. Em outras, cita apenas uma ideia de para dentro e pronto. A pessoa acha que só significa aquilo, mas tem várias e várias ocorrências, né? Então temos essa questão aí. Deixa eu ver aqui, Marcos. Tá, nós temos Marcos, o Wallace agora falando aqui em relação ao comentário de Marcos. Né? Ele vai dizer, Marcos talentosamente mostrou que a evidência linguística para o ex causal tem pouca prova, né? Poucas provas. É o que o Wallace vai concluir sobre isso. Tem poucas provas, mas tem prova, né? E o argumento do Marcos é mais em cima das fontes citadas fora do texto bíblico, né? Então, você tem ainda essa questão, e o Marcos deixou a possibilidade, ele pode estar certo, só não é por motivo linguístico, né? O que é muito pesado aí, colocaria todos esses demais gramáticos e estudiosos aí na lata do lixo também. Então, nós temos essa questão. Eu vos batizo com água para arrependimento, né? Eu vos batizo com água por causa do arrependimento, né? Ou os batizo com água para arrependimento. Com qual dessas traduções você ficaria? Qual seria a justificativa? Qual delas você acha melhor? Né? Então tem essa questão aqui, fica essa pergunta aí. Qual que é a melhor tradução aqui para você? Né? E na questão dos que defendem uma por causa do arrependimento, né? Fica exatamente ali, ó, tem algumas explicações para isso. Né? Não estou dizendo que a tradução está errada, mas existem várias explicações. O que eu digo é que a tradução para arrependimento, ela precisa de uma explicação. A tradução por causa do arrependimento, ela não precisa de uma explicação. Talvez ela anexe, né, o batismo de João ao batismo cristão, isso cause uma certa confusão, talvez, né? Porém, essa tradução de cima, por causa do arrependimento, ela não precisa de nada mais adicional para que a pessoa entenda porque exatamente essa tradução de cima que está na cabeça de todo mundo, né? Para aquela ideia de não, a pessoa vai batizar, depois ela se arrepende. Não tem isso aí na cabeça de ninguém. Mas no texto bíblico está lá. E isso a pessoa às vezes lê sem perceber, né? Tem isso. Mas claro, você tem boas traduções que trazem essa ideia, outras traduções trazem por causa do arrependimento, e aí você tem alguma divisão entre os tradutores, ou você tem divisões entre os gramáticos. Só que nesse caso aqui, os que a gente trouxe, a maioria esmagadora, apontando em direção a uma tradução melhor como sendo a primeira por causa do arrependimento. Mas se você tem gramáticos aí robustos em língua portuguesa, no caso do Wallace, também chancelando essa abordagem um pouco mais por fora do por causa do arrependimento, talvez aí com arrependimento, né? Aliás, com água para arrependimento, né? E é isso. Deixe nos comentários aí qual seria a sua visão concernente a esses textos.
o que você escolheria nesse caso, né? O que diz a sua tradução? Ela fala arrependimento ou não? Beleza, então se você chegou até esse ponto, comenta aí, deixa os comentários, eu cheguei até o fim, né? Cheguei até o fim. Ou então digita a palavra arrependimento, eu vou saber que você chegou até esse ponto aqui, que nessa hora pouca gente já chegou, né? E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo, fui!